Nosso culto Romper em Fé. E hoje eu quero falar com vocês sobre planos. Você que trouxe sua Bíblia, por gentileza, livro de Números, capítulo de número 13. Números, capítulo 13, versículo 30 em diante. Números, capítulo 13, versículo 30 em diante. Que diz assim a palavra do Senhor nessa noite. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque ele é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos olhos próprios como gafanhotos, e aos olhos deles também como gafanhotos. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz. E o povo chorou muito naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo no deserto. Por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossos filhos e filhas sejam dados por presa? Não nos seria melhor voltar para o Egito? E diziam uns aos outros: Levantemo-nos um capitão, um novo líder, e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel, e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoná, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é uma terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra, e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como o pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. E apesar destas palavras, toda a congregação disse: Vamos apedrejá-los. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: Até quando me provocará este povo? E até quando não acreditará em mim, a despeito de todos os sinais que eu fiz no meio deles? Pode se sentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Gente, eu quero falar com vocês hoje sobre planos. E em cima desse tema, eu quero estabelecer com você uma conexão com o texto. Eu sei que você tem sonhos, eu sei que você tem planos, eu sei que você tem alvos, eu sei que você tem metas. Você pode chamar isso de propósito, você pode chamar isso de compromisso. O fato é que todos nós, não temos a tendência de numerar os planos que a gente tem, mas a gente entende o que é mais importante. Alguns são menos importantes, alguns são fundamentais porque ligam aos outros e assim por diante. O fato é que nós entendemos bem o que é o conceito de plano A. O plano A é aquele que não pode faltar, é aquele que não pode falhar, é aquele por qual você vai correr, é aquele por qual você vai se desgastar, é o teu plano A. O plano A vai gerir a tua vida, o plano A vai direcionar você, o plano A vai empenhorar os seus gastos.
É no plano A que você gasta teus recursos, é no plano A que você gasta o teu tempo. Os demais, você vai definindo por menor importância e assim por diante. Então, a tendência é a gente ter um plano A, ter um plano B, ter um plano C, ter um plano D. Em alguns casos, um alfabeto todo de planos. E para todos os planos que a gente tem e processos que demandam para a realização deles, existem planos que ligam um ao outro e assim por diante, e assim por diante. Por exemplo, ninguém casa para separar, é um plano. Casar para constituir uma família, já ligou uma família. Ter o seu lar já ligou um outro plano também, e assim por diante. A principal dificuldade é quando nós, de A a Z, nos nossos planos, nós não colocamos Deus em nenhuma das letras do nosso alfabeto. O problema é quando Deus não é o teu plano A. O problema é quando Deus é o plano B. E do B ao final do alfabeto, já era. Está fadado a caminhar, a percorrer, a lutar, se desgastar, quase tocar e de repente ser tirado de você pelo simples fato de que Deus não é para ser parte do nosso plano. E entenda um conceito aqui. Deus não é para fazer parte do seu plano. Deus, ele precisa ser o seu plano A. Porque se Deus é o teu plano A, todo e qualquer sonho que você possa ter, desejo de conquista, de vitória, que possa ter na sua vida, passa a ser secundário, quando Deus, ele é o plano B. E não é secundário porque tem menos importância, é porque perto da importância do plano A, realmente não tem importância. Quando nós fazemos de Deus o nosso plano A, nós começamos a entender que na realização dos planos de Deus e sonhos de Deus em nossa vida, projetos, chamados, e assim seja chamado como você quer, se for necessário deixar para trás o plano B, você deixa. Se for necessário deixar o plano D, o plano E, você deixa, porque você entende que o A é o foco da sua vida. Você entende que o plano A, sendo Deus, ele puxa todos os outros planos. A palavra de Deus nos ensina que na presença de Deus, ou seja, na presença de Deus, que para nós é sinônimo de que para Deus nada falta. Então Deus é o tudo em nós. Na presença de Deus, Deus gera para os nossos planos uma coisa extraordinária que nos falta muito nos dias atuais. Deus gera para nós contentamento. Contentamento não é você se satisfazer com o pouco. Contentamento é você compreender que no plano de Deus, no processo da realização de Deus, você acaba saindo do pouco para algo melhor. Então eu entendo que faz parte do projeto, do plano, do chamado de Deus, nos levar a estar caminhando em direção ao plano A. E por que o plano A é o A? É porque o plano A é o mais difícil de ser executado. O plano B você consegue conquistar com dinheiro, o plano B você consegue conquistar talvez com uma boa conversa, talvez com as suas habilidades, com os seus relacionamentos, mas o plano A você não consegue conquistar dessa maneira. O plano A, ele demanda de você entregar toda a sua vida e tudo que é você para Deus. Falamos semana passada sobre buscar o Senhor de uma maneira inteiriça, por inteiro. É quando a minha mente quer Deus, meu corpo quer Deus, meus sonhos querem Deus, meus recursos financeiros trabalham para Deus. É quando as minhas conversas são conversas que edificam, porque eu sei que isso agrada a Deus. É quando o que eu visto eu sei que é bom para Deus, porque Deus, quando me olha, não me acha vulgar vestindo o que eu estou vestindo. É quando as palavras que eu falo não são ofensivas nem para o ouvido dos outros e muito menos para a presença de Deus. É quando eu entendo que tudo o que eu sou, e tudo o que eu sou não é o que eu faço, tudo o que eu sou é o que Deus enxerga dentro de mim. E quando isso tudo está alinhado, Deus está sendo o meu plano A. É quando a palavra de Deus ela fala para nós que o morrer é lucro. Quando a palavra de Deus fala sobre o morrer é lucro, ela não está dizendo que essa vida não vale nada e que é melhor morrer de uma vez e estar com Ele. Não é isso. O conceito aqui é a gente entender que não existe nenhum outro plano que seja melhor do que estar na presença de Deus. O texto fala para nós que ao entrarmos na presença de Deus, é melhor estar com Deus do que estar vivo. E tem pessoas que não conseguem entender isso. Por quê? Porque estamos baseando a nossa vida no plano A.
E o plano A é viver e desfrutar dos prazeres que esse mundo tem para nós. Só que Deus, Ele mostra para nós que quando Ele é o principal, quando Ele é o nosso plano A, nós estamos passando de uma dimensão de pessoas que ouvem falar sobre Deus, e nós então estamos entrando num grupo, num rol seleto de pessoas que realmente caminham com Deus. E pessoas que caminham com Deus são pessoas que elas vão começar a abrir mão dos seus próprios planos, para alcançar o coração de Deus de um jeito diferente daquelas pessoas que só querem Deus para a realização dos seus planos. A palavra de Deus, ela nos ensina que todas as vezes que Deus quer estabelecer na sua vida o plano dele, Ele vai confrontar em primeiro lugar suas vontades, e dentro das suas vontades os seus próprios desejos. E quando Deus faz isso, Ele está mexendo com o nosso eu. O que é o nosso eu? Nosso eu é o nosso ego. E todas as pessoas que desejam fazer de Deus o seu plano A, Deus precisa tratar o nosso ego. E não é apenas tratar, Deus precisa eliminar o nosso ego. Deus, Ele não quer aniquilar quem é você, a persona que é você. Deus, Ele não quer eliminar o teu jeito, o teu comportamento, o teu estilo. Não. Deus, Ele não quer limitar a tua forma de pensar. Pelo contrário, você só é assim porque Ele fez você assim. Deus, Ele quer fazer com que a gente, ao olhar para quem Ele é, a gente não tente mudá-lo, mas que a gente se deixe mudar pela palavra de Deus, para que então possamos viver o plano A, pois o plano A é Deus. E por que eu estou enfatizando tanto nisso? É porque todas as vezes que Deus, Ele vai estabelecer o plano dele, porque a gente canta isso, e não vem que não tem, porque a gente fala isso. Faz na minha vida, cumpra na minha vida a vontade de Deus, eu vivo a vontade de Deus. Será? Será que Deus realmente tem essa liberdade toda de direcionar você para aquilo que Ele quer, de tal maneira que mesmo que você não goste, você diga, é o plano A, por isso eu mesmo não gostando, não querendo, eu vou fazer e vou viver o que Deus está dizendo para mim. Deus sempre vai exigir de nós uma preparação para responder, nem que seja chorando. Sim, eu quero viver o plano A. A palavra de Deus, ela nos mostra que a vontade de Deus, ela nunca vai ser imposta a você. Ela sempre vai ser apresentada a você, e à medida que você corresponde à vontade de Deus, modificando o seu caráter, modificando o seu eu, pelo poder da palavra, porque não é difícil, não é fácil. O difícil é dominar o lobo que vive dentro de nós. Fazer a nossa vontade, a nossa própria vontade, o nosso próprio querer, é muito mais forte do que o nosso desejo de mudar e ser diferente do que nós somos. E é por isso que a palavra de Deus, antes de Deus ser realmente o foco da nossa vida, vem um embate. É como se Deus tivesse que pegar uma marreta e bater num coração duro de pedra que é o nosso, a ponto dele forçar uma mudança em nós. E todas as vezes que a gente aceita a mudança, aceita a correção, e a gente se volta para Deus como sendo o Deus, o foco da nossa vida, o foco do nosso pensamento, o foco do que a gente faz, então Deus, Ele realmente se faz o nosso plano A. E todos os outros planos, B, C, D e assim por diante, já não compete mais a você realizar. E aqui está o X do negócio. Quando você deixa-se ser tratado por Deus e você trata Deus como o plano A, todos os outros planos não competem a você executar, competem a Deus. Porque Deus entende que quando você prioriza Ele, Ele prioriza tudo na sua vida. Todas as coisas são prioridade para Deus, porque você fez dele. Você o amou em primeiro lugar, você o considerou em primeiro lugar, você o reverenciou em primeiro lugar, você o reconheceu nos seus caminhos. Então o que Deus faz? Te reconhece, te afirma, te posiciona, te estabelece, te firma, te honra entre os homens, porque tudo aquilo que você faz em direção a Deus, Deus multiplica como uma colheita na sua vida, e você passa a desfrutar do plano A, que é o próprio Deus. Deus exige de nós posicionamento de quem espera. A gente sempre fala aqui sobre esperança. Esperança é um posicionamento de quem espera. Quem não espera, não tem esperança, e por isso sofre. Por quê? Porque esperança traz paciência, conforto nos dias difíceis, e traz a certeza de que Deus não nos esqueceu. Então, todas as vezes que eu mostro para Deus que eu estou esperando, eu estou sendo e fazendo e gerando dentro de mim esperança. Só espera quem tem fé, irmão. Quem não está esperando mais, não tem mais por que esperar. A pessoa que espera, ela está gerando por fé.
o plano B, o plano C, o plano A, o plano D. O plano A é o próprio Deus, e quem faz o nosso plano ser gerado dentro de nós é o plano A. É por isso que todo o teu empenho tem que ser em buscar a presença de Deus. Porque tudo que é secundário está reservado em Deus. Então, se Deus é o foco da minha vida, todas as outras coisas não são o foco da minha vida. E eu preciso entender isso. Se eu estabeleço que o meu plano A é comer, beber, se vestir, aonde é que entra Deus aí como foco da minha vida? Agora, quando eu coloco Deus como foco da minha vida, existo por causa dEle, me visto por causa dEle, como por causa dEle, respiro por causa dEle, tenho saúde por causa dEle, então Ele é o meu tudo. E quando eu reconheço que Deus, Ele é o meu tudo, tudo que Deus posicionar para mim como uma decisão que eu tenho que ter, eu já tenho que estar esperando. Uma vez o pastor Alcione, muitos anos atrás, quando eu fui falar para ele, eu falei assim: pastor, nossa, Deus está falando comigo nos sonhos aí, e que eu vou ser pregador, eu vou ser pregador, eu vou ser pregador. Eu falei para ele assim: mas o que eu faço agora que Deus está falando comigo? Nunca tinha pregado na minha vida, isso tem uns 20 anos atrás. Eu falei assim: não, agora ele vai falar para eu, faça um curso, faça não sei o quê, e não sei o quê. Sabe o que ele me disse? Ele disse assim: se Deus já estabeleceu para você um plano, em Deus você já é o que Ele diz que é. Agora, o processo é você afirmar isso dentro do seu coração e esperar no Senhor, através do seu preparo, que o Senhor faça isso. E eu falei: uau! Em outras palavras, você está dizendo que eu já sou o que Deus diz que é? Sim! Você já é o que Deus diz que é. Você já tem, por fé, você já possui o que Deus diz que você possui. Agora, a conclusão disso tudo é: o que você está disposto a deixar do seu eu, para se alinhar com o que Deus quer para a sua vida? Porque para ser um pregador não basta saber pregar. Para ser um pregador, primeiro eu tenho que ouvir a pregação. E eu tenho que aceitá-la, eu não posso ser rebelde ao que Deus me fala. E como posso então ser hipócrita e dizer aos outros e eu não fazer? O tratamento tem que ser primeiro em quem prega, para que então depois seja ministrado. Todas as vezes que Deus estabelece na sua vida algo, uma direção, um local para se chegar, o Senhor, quando Ele chegar, Ele vai exigir de você um posicionamento de quem já estava esperando acontecer. Irmão, se você não espera quando acontece, não é milagre, ainda que seja grandioso. Pode ser um milagre para quem estava esperando e orou por isso, mas você não. Se você não busca, se você não espera, se você nem acredita, quando acontecer você não vai dar nem bola. É o tipo de pessoa que não acredita em milagre. Mas tem um monte de milagre acontecendo aí em volta aí. Mas eu não acredito em milagre. Aí é uma circunstância do seu eu que não acredita que Deus é poderoso para fazer. E fique bem tranquilo, Deus não tem a menor preocupação em provar para você e forçar você a acreditar nele. Nenhuma, mas nenhuma. Se o seu coração puder responder perguntas tão simples, por que o céu, o sol está na posição que está, nem para trás, nem para frente? Porque para trás, talvez a temperatura da terra mudaria para menos. Para mais perto da terra, a temperatura da terra mudaria para mais. E aí já seria um BO, porque alteraria também o posicionamento da lua, alteraria também o posicionamento dos oceanos. E aí os peixes provavelmente iam morrer, a água ia inundar lugares que não ia inundar. Se você conseguir responder essas coisas que são matemáticas, mas Deus, no princípio de todas as coisas, estabeleceu as leis matemáticas, de limitação sobre todas as coisas. E uma das coisas que Deus estabelece é que quando Ele chega na sua vida para te levar para o objeto, para o alvo, para o propósito, Ele espera que você esteja esperando. Exemplo, a palavra de Deus fala que o profeta Elias, ele está passando por uma fazenda, e naquela fazenda tem um rapaz, um agricultor, chamado Eliseu. E ele está cuidando da terra, ele está atrás dos bois, arando a terra. O profeta passa, olha para ele, vem na direção dele, o profeta tira a capa, pega a capa e joga sobre os ombros de Eliseu. Ele olha, fica olhando, então o profeta diz: você sabe o do porquê eu estou fazendo isso? E ele diz: sim, eu sei. Me permita me despedir da minha mãe e do meu pai. Ele vai dar tchau para a mãe, para o pai, volta e ele diz para o profeta: espera mais um pouquinho que eu vou queimar os equipamentos que eu estou usando para arar a terra. E os bois que eu estou usando para arar a terra, eu vou imolá-los
e vou chamar toda a vizinhança para comer da carne. Vou fazer um churrasco. E depois de tudo isso feito, os dois vão embora. Uau! Que coisa enigmática, né? O rapaz chega, joga uma capa no outro, o outro diz sim, eu sei o que está acontecendo, queima os utensílios de trabalho do dia a dia e vão embora. Extraordinário. Mas agora compreendamos, quando Deus chega com o plano A, que é Ele, nós temos que ter a resposta na ponta dos nossos lábios. Quando o profeta Elias tira a capa e joga a capa dele sobre Eliseu, a capa era um símbolo de que a unção profética estava sobre ele. E quando ele tira a capa e joga sobre os ombros de Eliseu, ele está dizendo, a partir de agora, o Senhor está chamando você, para que agora você caminhe por um caminho de aprendizado comigo. E talvez, quem sabe, no futuro próximo, a unção que está sobre mim, a minha capa, será sua. A atitude de Eliseu em se despedir do pai e da mãe mostra para nós responsabilidade. Deus está me levando por um caminho que a minha família toda vai saber o que Deus vai fazer na minha vida. A atitude dele queimar os carros, os artifícios de madeira que travavam os bois e que faziam com que os bois arassem, ele estava dizendo para ele mesmo, se eu for com esse homem e servir a Deus, e se lá na frente não der certo, os meus bois, o meu carro, os meus animais, significam para mim um plano B, eu tenho para onde voltar se não der certo. Eu tenho para onde correr se Deus não me for suficiente. Eu tenho uma história, eu tenho um passado que eu posso voltar atrás se Deus não for comigo. O que o texto mostra para nós na atitude desse homem de se desfazer do que ele tinha e simplesmente seguir um profeta, é que quando o profeta chega, ele já estava esperando por um sinal da parte de Deus. Provavelmente a oração desse camarada era, Senhor, todos os meus dias eu trabalho aqui fazendo o que eu tenho que fazer, cuidando da terra, cuidando dos animais e do meu pai e da minha mãe. Mas no meu coração o Senhor já disse que o Senhor é o plano A, e que um dia, não sei quando, talvez o Senhor irá me chamar, e até que o dia que o Senhor me chamar chegue, eu vou estar me dedicando e fazendo, cuidando muito bem de todas as coisas. Mas quando o plano A chegar, nenhuma das outras coisas do plano B, C, D vai me impedir de seguir a tua vontade, de fazer a sua vontade. E eu tenho tanta certeza que vai dar certo, eu tenho tanta certeza de que vai acontecer, é que eu não quero deixar rastros para eu voltar para trás. Eu não quero prender meu coração no passado em coisas que eu vivi, porque agora o Senhor está me apresentando coisas novas, das quais vai ter que ser gerado em mim o que eu não tenho. Eu vou ter que aprender a pisar onde não tem chão, e isso é fé. Talvez eu não tenha fé para isso, mas o profeta está dizendo que isso vai ser desenvolvido no meio do caminho, então eu vou. Só que eu não quero ter um lugar para voltar, para dizer que não deu certo. Eu não quero ter um lugar para ser um motivo de eu ficar pensando, se eu tivesse ficado, mas eu tive que sair. Se eu tivesse meus carros, meus bois, eu largava tudo e voltava. O texto mostra para nós que existem momentos na sua vida em que Deus só vai chegar com a capa se você estiver pronto para largar tudo. Deus não vai chegar com a capa se você não tiver a condição de dizer, eu deixo tudo. Senão a gente vai continuar cantando só para Ele, o Senhor é o meu tudo. É o teu tudo, e se o Senhor te pedir? O teu tudo. O mundinho da gente às vezes é tão pequenininho. Às vezes eu encontro uma pessoa lá do outro lado, lá que eu não via há tanto tempo, e falo, nossa, você aqui, tanto lugar para a gente se encontrar, você aqui, ô mundinho pequeno, né? E quando Deus Ele quer mostrar para você que o teu mundinho é um nada, e que nós é que valorizamos demais coisas das quais talvez o Senhor queira tirar de nós, porque o plano A só vai acontecer se você permitir que Ele tire. Ele não vai forçar você, Ele vai lançar a capa, e quem vai ter a decisão de dizer, eu estava esperando por isso, eu estava esperando pelo chamado, eu estava esperando pelo convite, eu estava esperando pelo novo, eu estava esperando por uma condição melhor de vida, é você, e você vai ter que entrar nela de todo jeito. O que você deixou para trás que você te impede de chegar? E que você olha para o passado e você ainda tem um lugar para correr? Ó, irmão, tem gente que não se batiza porque sabe que se batizar, Deus vai ser o principal na vida dela. Então ela prefere não se batizar, porque aí ela vai ter um compromisso maior com Deus, então ela prefere não se batizar.
para estreitar relacionamento. Não, eu daqui, Deus lá. Deus é tudo para mim, mas plano B, C, D. Deus não é o plano A. Deus, Ele quer estabelecer para nós um padrão, de que se realmente Deus é o teu tudo, Deus vai ser tudo para você. E Ele vai fazer tudo para você, com você, desde que a gente entenda o processo de transformação que tem que haver em nós, para que Deus tenha o prazer de chegar e jogar a capa. E ainda perguntar para nós, você sabia que isso ia acontecer, né? Porque você já estava esperando isso acontecer. O problema é quando as coisas acontecem e você fala, não, eu não quero, não, eu não vou, não, eu não aceito, porque você tem outros planos. Mas agora, deixa eu ter mais idade, não posso me converter agora, não posso servir a Deus agora, não, eu não posso fazer agora, não, eu sou inapto para isso. A gente vai dando uma série de desculpas, porque a gente tem outro plano. E não pode haver um plano B, um plano C, um plano D, tem que existir apenas um plano A. O texto que nós lemos, e me perdoe a redundância de explanar tanto essa introdução, o texto que nós lemos aqui, ele fala sobre 12 pessoas. E 12 pessoas que foram escolhidas por Moisés, porque eram 12 pessoas que tinham característica de pessoa que era de Deus mesmo. E dentre os 12 tinha esse tal de Josué e esse Calebe. E qual que era a missão deles? Deus prometeu para eles o plano A. Chega de ficar vagando pelo deserto. Não. Eu prometi para vocês, para o pai de vocês, uma terra que mana leite e mel. O que é isso? Uma terra que, se você estiver comendo alguma fruta que tem a semente vai cair, pode passar lá daqui a um tempo, vai brotar, porque a terra era muito boa. Uma terra que esses 12 homens, quando vão espiar para dar uma olhada nela, eles veem um monte de uva. E eles estão tão longe que eles vão se aproximando, e quanto mais perto ele chega, o cacho de uva vai ficando maior. E aí eles descobrem que aquele cacho de uva é tão grande que precisa de uns 2, 3 para carregar. Eu não sei se você costuma ver isso no YouTube, uns fazendeiros aí que do nada eles fazem uma mistura com uns adubos lá, e aparecem umas melancias gigantescas assim, é tipo isso. A terra que Deus prometeu para eles. E esses 12 homens, eles têm a missão de observar a terra. E quando eles veem, a terra está lá, a terra existe, a terra é boa. Mas tem um problema, quando a gente chegar lá de volta, no arraial, com todo mundo, com Moisés, a gente conta. E aí, 10 pessoas começam a falar, dos 12 que foram. E eles começam a dizer, a terra é boa, a terra mana leite e mel, a terra é extraordinária, porém, tem um monte de morador lá, tem um monte de gente, e eles são de uma nacionalidade diferente da nossa, eles já nascem grandes, eles são tudo alto, tipo jogador de basquete. E a média do povo de Israel ali era tipo 1,60. Irmão, para 1,60, 2 metros já é bastante coisa. E eles começam a dizer, não, eles são como gigantes, eles olhando para nós, eles olham para nós como se nós fôssemos gafanhotos. E nós olhando para eles é como se eles fossem gigantes. E esses 10 inflamam todo mundo, de tal maneira que todo mundo que tinha o plano A como principal na sua vida, que era entrar em Canaã, não importa o que tivesse pela frente, 10 pessoas acabaram com a esperança de milhares e milhares e milhares de pessoas. Enquanto essas coisas estão sendo ditas, e o semblante das pessoas que caminharam, e agora é só chegar e tomar a terra prometida, o semblante murchou, a espera, ou seja, o que gerava esperança desapareceu. Agora eles estão entristecidos, eles estão cabisbaixos. Josué e Calebe se levantam e dizem, povo, peraí, nosso plano A é Deus, e não existe nenhum outro plano que possa subverter o plano principal. Se tem dificuldade, o plano permanece. Se tem inimigos, o plano permanece. O que tem que permanecer somos nós. E 10 pessoas estão desvirtuando a fé de milhares e milhares de pessoas. O texto diz que naquele dia, com as notícias que chegaram, o povo passou a noite inteira chorando de tristeza, desanimados, o que fazer, acabou para nós. Só que algumas pessoas começaram a se levantar no meio do povo, e elas começaram com um discurso assim, eu acho que Deus não vai ser suficiente para colocar nós lá dentro, hein? Aí um fala com o outro fala com um, e aí se levanta um que tem um pouco mais de respeito, e o que tem um pouco mais de respeito já aglomera mais uns 10, e eles começam a dizer palavras como essa, olha, eu não sei não, hein, mas eu acho que era melhor a gente voltar para o Egito. E só para a gente contextualizar aqui,
todas essas pessoas, aproximadamente 3 milhões de pessoas, no Egito, eles eram escravos, viviam debaixo de chicote. Alguns deles, ou a sua maioria, só comeram carne na vida quando estavam no deserto sendo guiados por Deus. E eles começam a dizer: eu acho que era melhor voltar, hein? Nós vamos morrer aqui no deserto, as nossas filhas vão morrer, é melhor voltar para a gente comer cebola do que entrar nessa terra e comer das delícias que tem lá. E isso vai inflamando as pessoas, inflamando as pessoas, inflamando as pessoas, de tal maneira que as pessoas desejaram apedrejar Josué, Caleb, Moisés. Elas desejaram apedrejar o camarada que levou eles pelo plano A até o presente momento. De tal maneira que entre eles houve um discurso: se bem que, se nós mudarmos o líder, se nós tirarmos o líder, e então vai ser mais fácil para a gente voltar, porque é Moisés que quer que a gente avance. Se a gente tirar o líder, se a gente mudar o líder, as visões vão ser diferentes. Já que está todo mundo dividido mesmo, vamos eleger um novo líder, vamos eleger um novo pastor, vamos eleger uma nova pessoa com as nossas ideias. Porque as nossas ideias dizem que se é difícil, desiste, vai para o plano B, volta para os carros de boi. As nossas ideias dizem que Deus não é suficiente para nos livrar e para nos colocar lá dentro. Muda de ideia, muda de igreja, muda de pastor, muda de líder, muda de lugar, mas nada muda dentro do coração, porque não é o lugar, não é o líder, não é, somos nós. Nós que não deixamos Deus ser o plano A no nosso coração. E o reflexo de Deus não ser o plano A no nosso coração é que a gente faz igualzinho esse povo, a gente começa a murmurar. Não concordo com isso, não concordo com aquilo, não gosto disso, não gosto desse jeito, não gosto disso. E a gente começa a murmurar. E é uma insatisfação do nosso coração. E eu sei que é uma constatação quando você vê a dificuldade e diz: vai ser difícil, hein? Agora, é uma murmuração quando você começa a colocar empecilhos numa coisa que Deus disse para você: vai ser difícil, mas eu te ajudo. Em vez de escutar Deus, a gente escuta o nosso próprio ego, que muitas vezes é medroso. O nosso eu tem medo de correr risco. Aí como é que eu vou andar se eu não estou enxergando o chão? Por fé, irmão, você tem que ser ensinado por Deus a caminhar sem ver o chão. Isso é fé. Eu vou porque eu acredito, e porque eu acredito, eu vou. Por que o plano B ainda existe? Por que o plano B ainda existe? É porque nós, na nossa busca por Deus, não deixamos o nosso eu ou as nossas vontades crucificadas na cruz do Calvário. Nós entregamos as nossas vontades para Deus, mas o eu domina sobre as nossas vontades. O que é isso? O meu eu, quando entende que Cristo é meu Senhor, eu obedeço Ele, e eu tenho facilidade de reconhecer o que Ele fala. E eu tenho facilidade de que o poder dEle transforme o coração duro que sou eu. Não tem nada mais difícil e mais complicado do que a transformação de um coração, porque você não muda um coração fazendo um transplante, você tem que mudar o entendimento da pessoa, e quem muda o entendimento é só o Espírito Santo. E é por isso que tem muitas pessoas que quando a coisa aperta, estreita, elas preferem mudar de trabalho, mudar o ambiente, mudar de namorada, mudar de esposa, mudar de circunstância. Mas o problema não está fora, o problema às vezes está dentro. E como é que muda dentro? Entendendo que o que tem que mudar é o nosso plano. Deus tem que existir na nossa vida, e Deus tem que ser o plano principal na nossa vida. Pessoas que dizem: não sei não, caminhar com Jesus está meio complicado, acho que a vida antes de Jesus era mais fácil. Como é que é? Antes de Jesus, na sua vida, você ouvia falar muito sobre amor, né? Eu escutava lá só para contrariar essas coisas. Não é disso que nós estamos falando. Nós não estamos falando de um amor circunstancial, onde duas pessoas saem para o tudo ou nada e se encontram e tem uma música de fundo tocando. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um amor que te amou quando você não amava Ele. De um amor que você não pediu para existir sobre a sua vida, e Ele escolheu amar a mim e a você. É disso que nós estamos falando. Quando o nosso coração deseja mais voltar para o Egito, voltar para as velhas práticas, é porque nós não entendemos o plano A. O plano A é Canaã, é viver coisas boas. Tem desafio, tem BO, tem problema. Às vezes vai dar vontade de chorar mesmo. Às vezes é um desertão que não acaba areia. Mas é Canaã. É o que o teu coração deseja, uma vida melhor. É o que o teu coração deseja, a presença de Deus. É Canaã.
Só que ainda assim a gente começa a querer voltar para o Egito. O Egito simboliza a escravidão do povo de Deus. O Egito simboliza que você ainda tem um lugar para voltar. O Egito, ou seja, o recuar e não avançar para Canaã, significa que você tem um bar para voltar. Significa que você tem uma biqueira para voltar. Significa que você tem coisas do passado que, se você voltar para lá, vai ser atiçada tudo de novo em você. E por que há o interesse em voltar para essas coisas? É porque Deus ainda não é o plano A. Porque se Deus fosse o plano A, todos os outros planos B, que partem do nosso eu e das nossas vontades sem Deus, eles não teriam tanto poder sobre nós, e eles acabam nos dominando e nos escravizando e nos subjugando a ter essas vontades. Vontade de parar, vontade de desistir, não está valendo a pena, vontade de largar tudo. E a gente nem sabe o que é o tudo que a gente quer largar. Ouça com atenção, essas vontades que dá num cristão de largar tudo, não é largar as coisas, não é largar a pessoa, não. Essa vontade é uma vontade de largar Deus. É uma vontade de não fazer mais de Deus o seu plano A. E o nosso coração luta com isso, porque a gente entende que Deus é a melhor coisa para nós. Só que tem momentos da vida da gente que dá uma vontade de voltar para o Egito, dá uma vontade de descrentear, dá uma vontade de, sei lá, largar no mundão, dá uma saudade de umas amizades de vez em quando, dá uma saudade de uns lugares. O ser humano, ele é sentimental, e não é uma fraqueza ser sentimental, não, faz parte de quem nós somos. Deus criou a gente para ter sentimento. Agora, o povo nostálgico que é a gente, né? Quando a coisa fica difícil, quando a coisa fica estreita, você não vai procurar uma música, um louvor alegrão, você vai pôr aquela música chorosa, e o dia está difícil, tá para todo mundo solzão de 30 graus, interno aqui, ó, uma tempestade lá dentro, melancolia, não sei se vou, não sei se fico, não sei se continuo, se abandono. Essa casa velha, ou nova demais. Essa casa que não tem piscina, ou tem piscina. Esses filhos. Filho bonito, mas é bonito demais. A gente começa a murmurar sobre coisas que já estão estabelecidas sobre a vida da gente, já está concretizado essas coisas. O que tem que ser feito é lutado para que essas coisas melhorem. Se está ruim a casa, pinta. Olha a solução. Mas eu não tenho dinheiro. Acabou de criar um problema. Não falei para você usar o dinheiro? Usa as tuas mãos e você mesmo pinta. Economizou dinheiro. A tinta tem que comprar, né, irmão? Aí também, né? A gente é perito em começar a criar problema, e a gente é tão problemático que a gente não quer se lascar nos nossos problemas sozinho. A gente quer murmurar para os outros, para que os outros murmurem para outros, e aí não seja só a gente reclamando, já seja um grupinho. E daqui a pouco a gente está querendo apedrejar os outros. Daqui a pouco a gente está dizendo que não, o problema da minha vida não ir para frente é a minha igreja, que não tem visão. Nossa, gritei alto, hein? Você está dizendo que a igreja não tem visão, mas os teus 2 olhos estão aí em você, não está na igreja. O problema do cristão que não tem visão não é a igreja. O problema do cristão que não tem visão é que ele não faz de Deus o seu plano A. Quem abre os olhos espirituais para a gente entender para onde nós estamos caminhando é Deus. Então as pessoas, no tumulto dos seus corações e de vida espiritual cega, eu vou, participo e nada muda. Nada muda? Ou você não permite que a palavra mude você? Porque na nossa busca por realização de planos, nós queremos que Deus nos entregue o plano prontinho. Eu ir no culto, no final do culto, me entrega o meu plano na minha mão, já no meu nome, no contrato. Só que Deus não faz assim. Deus, ele é, entre aspas, um artista que está pegando um produto bruto que somos nós. E antes de ficar do jeito que ele quer, ele vai ter que tirar umas coisas que tem em nós. Mudar pensamento, mudar prioridades dentro do nosso coração, acrescentar interesse na nossa vida pelas coisas de Deus. E isso tudo às vezes leva tempo. Se você não fez de Deus o teu plano A, ouça, é bem possível que no meio da sua caminhada, ainda que longa, ainda que curta, você seja daqueles que talvez estejam dizendo: que vontade de voltar para o Egito, que vontade de abandonar Deus aqui no meio do caminho, porque eu acho que não vai valer a pena. Quando Deus não é o nosso plano A, você tem para onde voltar. E não estou falando de um lugar, não estou falando de uma pessoa.
Eu estou falando que a gente tem uma desculpa para dar. Não está dando certo, então eu deixo, então eu abandono. E é normal do ser humano. A gente, às vezes, tenta fazer com que isso não seja uma desculpa, mas Quer saber de uma coisa? Não quero mais, não quero falar sobre o assunto, não quero lidar, não quero mexer, não quero, eu simplesmente vou embora. Você vê esse tipo de comportamento aí. Pais que abandonam filhos. O quê? Você está grávida? Não quero nem saber. Não, mas não quero, abandona. E a gente vê esse comportamento em várias situações, maiores ou menores. E por incrível que pareça, dentro do povo de Deus, você também vê esse tipo de circunstância. É Deus dizendo para nós, eu chamei vocês, falamos semana passada, quinta-feira, eu chamei vocês para vocês entenderem noção de esforço. Noção de esforço é eu dizer para vocês que tem um deserto para caminhar. Noção de espera, enquanto caminha, espera que no final do deserto tem a terra prometida. O problema da gente é que a gente não escuta Deus. A gente dá 2 passinhos no deserto, vê que a areia está quente, a gente quer desistir. E eu não estou dizendo que isso é fraqueza apenas, porque talvez eu esteja falando com pessoas aqui que estão caminhando há muito tempo por esse deserto. E talvez do ângulo de vista que você está há muito tempo tentando enxergar, talvez o tempo fez você achar que não está enxergando mais nada. Existe muito esse fenômeno para quem está atravessando o deserto. Miragem, o calor escaldante, muita areia, tudo esbranquiçado. Daqui a pouco você começa a ver coisa que não tem e você muda o caminho. E você mudando o caminho, você se perde no deserto. Está aí o povo de Israel, né? Que portanto mudar o propósito deles, seguir o plano B, C, D, o que era para levar umas 3 semaninhas, de 3 semanas a 3 meses, virou 40 anos penando no deserto. Por quê? Porque Deus não era o plano A. Ouça com atenção o que eu te digo. Talvez o motivo de tanto sofrimento, de tanta demora, de tanta espera, de tanta impaciência, porque está esperando, não acontece, não é porque Deus não quer fazer, nem é porque Deus não te ama. Talvez seja simplesmente porque você a toda hora diz, vou abandonar. Que tipo de fé é essa que a gente abandona quando a gente não tem o que a gente quer? É fé de adolescente? Fé de junior? Que se não der o que quer, faz cara feia e diz, não amo mais você. Pô, mas é o teu pai? Como assim não ama mais? Impulsivo, uma fé impulsiva, uma fé relativa, que acredita quando convém, quando não convém, tiver que fazer força, não quero mais. Tiver que se empenhorar, não quero mais. Não quero mais. Deus estava dizendo para aquele povo, nós vamos entrar, nós vamos lutar com quem tiver que lutar, nós vamos vencer porque a terra é nossa, porque Deus deu a terra para nós, antes da gente chegar aqui. E essa é a dificuldade que a gente tem de enxergar. Deus não vai te dar nada porque você está pedindo agora. Tudo que Deus já estabeleceu para você no plano A dele, já foi dado a você. A capa já foi estendida sobre os teus ombros. E muitas vezes o que falta para nós, é dizer, eu quero viver esse negócio, eu quero viver o que Deus tem para mim. Cantamos aqui, foi bem lindo, ninguém programa nada, o Espírito Santo guia tudo. O louvor que nós cantamos aqui, se eu obedecer a Deus, se eu ouvir a voz do Senhor, eu comerei o melhor dessa terra. Não está falando, ouça com atenção, abre a mente, abre os olhos. Não está falando de você sentar numa mesa de regalado e comer, não. Está dizendo que Deus vai levar você a uma condição, se você ouvi-lo, de que aquilo que você precisa sobre a sua mesa não vai te faltar. De que aquilo que você precisa sobre o seu corpo como vestimenta não vai te faltar. O que a tua casa precisa, para ter luz não vai te faltar. E aí, você tira as coisas físicas, né? Para coisas espirituais. Teu coração solitário, irmão, você vai achar uma outra pessoa solitária e vão se juntar. Deus vai estabelecer um plano A para os dois. Falamos disso também semana passada, né? Que Deus faz com que o solitário habite em família. O grande problema da gente é que a gente vive sem propósito, não sei para onde vou, porque eu não tenho visão. Deixa a palavra ser a tua visão, porque a palavra de Deus é luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é caminho para os nossos pés. Deixa Deus seguir você, deixa Deus guiar você, siga a Deus. Faça do Senhor o seu plano principal, o seu único plano. Porque todas as vezes que você não se alinha com o plano, dá errado. Quer um exemplo? Vai casar? Tem certeza sobre a outra pessoa ou assim é amor impulsivo? Não, eu vi que ele gosta das músicas que eu gosto. Não, é da minha vida essa pessoa. É mesmo?
Conheceu há quanto tempo? Conheci ontem na internet. Ah, é? E amor da sua vida? É amor da minha vida. Você alinhou teus pensamentos, você alinhou o que você espera, você, sei lá, alinhou quantos filhos você deseja ter, se alinhou a tua profissão, porque às vezes não bate, né? Às vezes você trabalha em 2 trabalhos, a pessoa trabalha em 2 também, que horas vocês vão se ver? Aí a gente reclama quando não dá certo. A gente reclama, ah Deus, você gosta de ter cabelo comprido, aí você vai para a igreja que não, o pessoal fala, não pode ter cabelo comprido. Aí você reclama, ai Deus que me colocou aqui, não foi Deus que te colocou lá, é que você não está entendendo o ambiente também, e aí você prefere ficar e está passando por circunstâncias que são muitas vezes, que geram feridas, e você não se tocou. Deus, Ele estabelece para você um caminho de amor, um caminho de graça, um caminho de paz, com visão e direção. Visão e direção. É impossível você estar num lugar onde você não concorda com o que é dito no lugar, porque vai gerar uma divisão. E quando gera divisão, vira um monstro, porque não dá para caminharmos em 2 divisões, em 2 caminhos. Vamos nos perder, irmãos. A palavra de Deus diz assim: andarão 2 juntos se não concordarem? Como que vai andar 2 juntos se não concordar? Como é que vai namorar? Como é que vai casar? Como é que vai empreender um negócio se você não concorda com outra pessoa? Irmão, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. A gente se baseia nesses relacionamentos ou no que a gente planeja fazer, no que a gente sente da pessoa. Ouvi essa semana agora aí, ou foi hoje, nem lembro mais. Ah, meu santo não bateu com o santo da pessoa. Que santo? O teu santo não bateu com o santo da pessoa ou você não gostou do jeito da pessoa? Acontece, você não gosta do jeito da pessoa. Mas daí você não gosta do jeito da pessoa, mas o seu coração não sabe esperar pela Canaã, pelas bênçãos de Deus, ser apressado. Está esperando tanto tempo. Aí a primeira oportunidade que surge, muitas vezes não é como bênção, é como um engano no inimigo, porque o inimigo sabe que você está há muito tempo caminhando por esse caminho, esperando isso. Você sabia que o próprio Deus, Ele provoca também situações onde o seu coração vai ser provado? Porque todas as vezes que algo aparece na sua vida, e você sabe que não é o que Deus prometeu para você, porque tem que ter o padrão dEle, e você diz, isso é o que eu estou buscando, e você vai, caiu no engano, irmão. Por quê? Porque tem que alinhar os planos. Se o plano do outro não é Deus em primeiro lugar, já vai dar BO. Quer ver? Permita-me fazer uma alusão aqui. Você, vamos imaginar aqui todo mundo casado. Você, casado com uma pessoa que detesta, não suporta estar aqui. E aí, como é que fica? Enquanto aqui, beleza, mas e quando voltar para casa? A discussão, depois do culto. Já até consigo enxergar umas coisas. Nossa, estava uma paz, uma bênção lá no culto, agora eu chego em casa. Ai, que coisa ruim, dá vontade de separar, dá vontade. Por que não alinhou o coração antes? Vai ver o carro novo lá, chega lá, o carro é novo, né, irmão? Porque é um carro novo. Aí abraça o carro, cheiro de carro novo. Irmão, todo carro novo tem cheiro de carro novo. Abraça o carro, é meu carro, e entra numa coisa que você não alinhou não com Deus, você não alinhou com as finanças que chega na tua mão. Vai dar BO, não está alinhado, não está alinhado. A bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Enriquecer na Bíblia é não passar por apertos, não passar por dificuldade financeira, não ver aquilo que com suor você comprou ser tomado de você, porque você não alinhou com Deus, você não alinhou com a casa, você não alinhou com a família, você não alinhou com a mensalidade da aula das crianças, e aí o BO chega, e aí como é que faz? Ah, vou ter que desistir porque Deus não me prospera, Deus não me abençoa. Ah, a culpa não está em Deus, irmão. A culpa talvez seja nossa, que a gente não enxerga. E aí a gente vai querer culpar os outros, culpar Deus, culpar a igreja, culpar o pastor, que não tem visão. E na verdade a gente é só um indisciplinado na vida. A gente é só alguém que não alinha nada antes de fazer. Eu falo para minha filha e para o meu filho, olha, escolham com sabedoria com quem vocês vão namorar. E não tenham pressa para fazer isso. E da mesma maneira eu falo, faculdade, escolha com sabedoria, não tenha pressa para isso. Não é porque alguém chega e pergunta, quer fazer a faculdade do quê? Que você tem que responder na ponta da língua. Vai estudar um pouquinho sobre essa, sobre aquela disciplina. Não está no tempo ainda está na fase do experimento.
Agora, namorar não está na fase do experimento. Boquinha de filha minha não vai beijar ninguém. Não vai beijar ninguém. Ela fala, pai, eu nem penso nessas coisas. Eu sei que você não pensa, mas você está convivendo com crianças que não têm a mesma ideia, não têm os mesmos pensamentos que você. E você, minha filha, é tão bonitinha, daqui a pouco começa a chegar uns gaviãozinhos. Ô Júlia, ô Júlia, ô Júlia. O Gustavo também, mesma coisa. Mesma coisa. E aí, se não tiver uma base de ensino, mostrando que Deus é o plano A, por impulso. E eu não digo eles porque são muito novinhos, mas se bem que também, né, essa juventude hoje, Deus do livre guarda, né? Por impulso, estabelece relações que não eram para existir. Por impulso, fazem coisas que não eram para fazer. E toda a consequência do que é feito sem Deus como plano principal, dá em erro. E aí, como é que vive o resto da vida com algumas circunstâncias que foram feitas no erro? É necessário corrigir a rota, e para corrigir a rota, depois de já estar na rota, fica mais complicado. Faça do Senhor o seu plano A, alinhe sua vida com os planos do Senhor. O Senhor vai correr por você, o Senhor vai renovar você, o Senhor vai animar você nos dias difíceis, nos dias que dá vontade de abandonar, o Senhor vai animar você. Nos dias em que você não enxergar futuro, e eu sei, irmão, às vezes dá uns negócios da gente. Nos dias que você não enxerga futuro, a gente, nem sei para onde que eu estou indo mais, eu só estou fazendo no automático. É Deus que abre os nossos olhos para enxergar futuro nas coisas, possibilidade nas coisas. Devemos então fazer a nossa parte. Não esperar que Deus vai ser aquela pessoa que vai bater nas tuas costas, assim como quem vai dar tudo certo. Deus não é isso. Deus é quem fomenta em você força, quando você está fraco. Vigor é para você, quando se sente fraco, se sentir forte e continuar caminhando, mesmo que o vento seja contrário e te faça sofrer. Esse é Deus. Sempre quer estimular o melhor em nós, sempre quer mostrar para nós que existe um lugar para chegar que ainda não alcançamos. E como Ele faz isso? Gerando em nós esperança. Esperança. Não desista do plano A. O plano A é Deus. O que eu faço com os outros planos? Alinha a Deus. Alinhe a Deus. E deixe Deus tomar conta. Mas faça com que Deus saiba que o plano A da sua vida é Deus. Não mude, não mude, não mude, não mude. Se você priorizar Deus, você vai ser surpreendido quando você precisar e Deus não mandar anjo nenhum, o próprio Deus aparecer, porque você priorizou Ele. E todo mundo que faz de Deus prioridade, se torna prioridade de Deus. E para finalizar a história do texto que nós lemos, dois homens inflamaram todo o povo, Josué e Caleb, e entraram e desfrutaram da terra prometida. Não seja dos 10 que duvida, para e estimula os outros a parar. Seja dos 2, Josué e Caleb, que estimularam o povo a continuar. Sempre os que acreditam serão minoria. Os que acreditam serão minoria. É por isso que poucas pessoas contam testemunho. Já parou para analisar? Agora, quantas pessoas contam o que gostariam de viver, o que gostariam que acontecesse? Muitas. Poucas contam testemunho, porque exige de nós esforço. E não voltar para comer no Egito, saborear do Egito, viver coisas do Egito. O Egito representa uma vida sem Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus Cristo. Põe a mão no seu coração, por gentileza. Eu não sei como você chegou hoje aqui. Feche os seus olhos. Eu não sei como você chegou hoje aqui. Às vezes não é uma vontade de desistir, mas é só uma vontade de dar uma pausa, parar um pouquinho. Irmão, parar para recarregar, parar para focar, para centrar nas coisas de Deus é extraordinário. É porque a gente precisa mesmo, ninguém é máquina, ninguém é robô, não. Como eu falei aqui, nós temos sentimentos dentro de nós. Sentimentos se abalam, sentimentos... tem dias que os sentimentos de euforia na gente, de alegria, faz a gente se sentir gigantes. Tem dias que a gente está para baixo mesmo, mas faz parte da vida. O que Deus quer ensinar para a gente é não voltar para o Egito, porque daí é só tristeza, só lamento. É vida de escravidão. Deus te tirou de lá, para que voltar para lá? Se fortaleça em Deus, se coloque de pé, firme os teus passos.
Continue correndo a caminhada, a jornada que Deus tem para você. Com os teus olhos fechados, eu quero que pela fé você traga à memória, não as lembranças do Egito, não as lembranças dos lugares aonde Deus te tirou de lá, de situações que Deus te tirou de lá, pessoas, lugares, traga à memória esses lugares. Mas não para te trazer uma emoção, como era bom nas antigas, não. É para trazer para nós o entendimento de que para esse lugar eu não quero voltar mais, para esse tipo de vida eu não quero voltar mais. Eu não quero voltar mais para a esquina que eu vivia lá, não, irmão, eu não quero mais. Eu não quero estar lá com meus amigos, lá com um garrafão de vinho de 5 litros, eu não quero mais, zombando de quem era crente e passava na rua. Não, eu não quero mais. Eu não quero mais aquele tipo de vida, não. E eu sei que você não quer um monte de coisa na tua vida. Só que a gente às vezes é falho, né? Sempre. A gente é fraco, né? Sempre. Mas existe um Deus que é forte e Ele faz com que a gente se fortaleça. Ele renova as nossas energias. E eu não falo a você como quem diz palavras bonitas de convencimento humano. Eu falo a você como quem sofre também. Como quem também sente vontade de desistir, de parar. Como quem às vezes olha e não enxerga a visão, não tem direção. Os sentimentos da gente às vezes confundem a nossa própria fé e às vezes a gente não sabe para onde ir. Só sei de uma coisa, fica firme no lugar que você está, acredite na visão, acredite na palavra, deixe seu coração ser apacentado por esse altar, estabeleça um caminho em direção a Canaã e sim, você vai desfrutar de Canaã, você vai desfrutar de Canaã. Que aquele que não tem visão, o Senhor nos aconselha que compre dele colírio, para que os nossos olhos se abram e possamos enxergar coisas das quais a gente não está vendo. E talvez muitas coisas a gente não está vendo justamente por causa do deserto, e justamente por causa das pessoas que estão falando à nossa volta, que acabam desencorajando, dizendo que não dá, que é muito difícil, a terra é boa, mas tem uns obstáculos grandiosos lá. É melhor parar, é melhor desistir. Porque eu estou parando, por que você não para também? Que essas pessoas não sejam ouvidas mais por você. Que o teu coração selecione quem você vai ouvir. Pessoas que estimulam você a chegar no plano A. O que eu faço com o plano B, C, D, E, F, G, o alfabeto todo? Deixa de lado, irmão. Não é para abandonar, jogar fora. É para aprendermos a priorizar a presença de Deus, a casa de Deus, o ministério com Deus, a nossa família. Aprendemos a escolher o que nós vamos nos gastar. Com o que eu vou me desgastar? É com aquilo que realmente é primazia para mim, em primeiro lugar. Feche os teus olhos, ouça essa canção e que o Senhor traga à tona dentro de cada um de nós uma coragem sobrenatural para a gente continuar, que nós possamos enxergar dentro do nosso próprio coração situações que a gente não quer mais viver. O Egito não é bom, foi de lá que o Senhor nos tirou. De uma vida sem Deus, sem ouvir sobre Ele, sem paz, sem esperança. E Ele tem falado a nós sobre a esperança, a oportunidade que cada um de nós temos de vivermos coisas melhores, coisas boas, coisas do céu, situações que trazem transformação e cuidado para a nossa vida. Que o Senhor seja o seu bem nessa noite e que seja a escolha do seu coração fazer do Senhor o seu plano A.